Matarazzo, faço parte do Instituto Eco. Esse trabalho é sobre o estudo de ocorrência de Calitrix aurita, sagui da Serra Escura, no Instituto Eco no município de Mariporã, São Paulo. A Mata Atlântica se encontra em fragmentos remanescentes devido a ações antrópicas. Grande dessas ações são devido a atividades de pecuária e agricultura, né, que contribuem muito. Mesmo hoje, esses pequenos fragmentos isolados, eles são de grande importância para a manutenção da biodiversidade, ajudando em abrigos, área de reprodução, alimentação para a fauna silvestre, até mesmo espécies ameaçadas. No Brasil, são registradas 123 espécies de primatas pertencentes a 5 famílias. No estado de São Paulo, são conhecidas 10 dessas espécies. E das 10, 6 espécies se encontram ameaçadas de extinção, de acordo com a lista regional do estado de São Paulo. E 5 das 10 se encontram na lista nacional. O sagui da Serra Escura é uma espécie endêmica da floresta de Mata Atlântica de altitude do sudeste brasileiro. Então, o objetivo desse trabalho foi registrar a presença do Calitrix aurita, o sagui da Serra Escura, na área do Instituto Eco, que fica situado no bairro Pica-Pau, município de Mariporã, e encontrar novos pontos de sua ocorrência, né, e depois, futuramente, mais dados para que possa contribuir para a conservação da espécie. A metodologia, primeiramente, nós fizemos caminhamentos em possíveis locais que poderia se encontrar a espécie, achando apenas um local onde a gente percebeu que todo certo horário, finalzinho da tarde, aparecia um grupinho isolado do sagui da Serra Escura, e posteriormente nós georreferenciamos esse local como o ponto da nossa área de amostragem. Isso foi feito durante os meses de novembro de 2019 a junho de 2020, num período de 5 dias consecutivos, né, por mês, no período da tarde. Foi utilizado também a observação direta, com o auxílio de binóculos e câmera fotográfica. Esse único ponto foi realizado aí, então, na área do Instituto, uma área que compreende 50 hectares. O sagui da Serra Escura, então, ele foi registrado nos horários das 15 às 16h30, em uma área de bambus. Então, o único local que a gente referenciou que teve aparecimento dele foi nessa área de bambu. Nós percebemos que esse horário de observação, sempre nesse período, é porque não tinha muita presença do homem, o que facilitou e favoreceu, né, o forrageamento e contribuiu para uma boa oferta de alimento, de acordo com a dieta principal dele, né, do sagui, que é a formiga de correição e gomo, né, aquele gomo do bambu. Por isso que eles ficavam bastante por ali. Segundo o Plano de Ação para a Conservação de Primatas do Estado de São Paulo, apresentou um estudo de ocorrência do sagui da Serra Escura em alguns locais. E o local mais próximo da área de estudo, aqui do Instituto em Mariporã, é o Parque Estadual da Cantareira. De acordo, então, com um mapinha ao lado aqui, a gente pode ver que ele compreende alguns municípios, sendo Caieiras, Guarulhos, São Paulo e Mariporã. É o local mais próximo que teve-se o registro do sagui. De acordo com alguns relatos, né, que foi feito algumas entrevistas com os moradores do entorno, para se conhecer algum histórico de presença de primatas da região e até mesmo se já existia a ocorrência do sagui antes, né, do sagui da Serra Escura. Foi relatado por eles que existia a ocorrência de alguns primatas, né, num bairro chamado Marisol, próximo, bem lindeiro aqui ao bairro Pica-Pau, mas não se teve confirmação de que era sagui da Serra Escura. Assim, trazendo esse trabalho, então, o primeiro registro para a área, para o bairro, até talvez para a região, confirmando a presença do sagui da Serra Escura, o Calitrix aurita. O sagui
Então, ele está classificado aí como ameaçado num status de em perigo, tanto para a lista internacional, nacional e para o estado de São Paulo. A área de estudo se mostrou de grande importância para o forjamento desse grupo isolado de Sagui, da Serra Escura. Contribuiu com um novo ponto de ocorrência para o município de Mariporã, né? Portanto, é necessário que se faça mais alguns estudos para que a gente consiga contribuir para um plano de ação de conservação da espécie aqui na área do Instituto Eco. Obrigada. Meu nome é Jansley, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Unidade Frutal, onde estou participando do 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, com um trabalho intitulado Potencial alelopático de bioextrato de Enterolobium contorticilicum em plântulas de espécies espontâneas e cultivadas. A espécie Enterolobium contorticilicum, conhecida como orelha de macaco, tem grande importância ecológica para o reflorestamento, econômico, madeira e estudos voltados para o metabolismo secundário, como aleloquímicos, que ainda estão em uma etapa inicial. Os aleloquímicos têm se revelado como herbicidas naturais, livres dos efeitos prejudiciais ao meio ambiente, como os herbicidas sintéticos. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial alelopático dos frutos verdes de Enterolobium contorticilicum, orelha de macaco, utilizando bioensaios no desenvolvimento de plântulas de Braquiária brisantha, picão preto, capim colonião, alface e tomate. A metodologia: o estudo foi realizado no laboratório da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Frutal, onde para o preparo do bioextrato foi coletado os frutos verdes de orelha de macaco. Os mesmos foram secos em estufa em 40 graus Celsius por 48 horas, retirados e triturados no moinho tipo Willy, e o pó foi diluído 100 gramas em 1 litro de água destilada. Após 48 horas, foi filtrado através de um funil de papel toalha e obtendo o extrato bruto. Após foi diluído o extrato bruto em 2,5, 7,5, 10%. E também a gente tem o zero, né, que a testemunha, que é somente água destilada. E esses diluídos, né, foram aplicados em placas contendo 50 sementes por placa de cada espécie. São então 5 em um delineamento inteiramente casualizado, sendo 5 espécies, 5 doses, 0 diluídos e 4 repetições. Total de 100 placas. Os dados foram submetidos à análise de regressão, conforme o ajuste aí do modelo, né, considerando a significância e o coeficiente de determinação, com 5% de probabilidade. Os resultados, conforme figura 1, a figura 1A, ela representa o comprimento aéreo em milímetros, onde mostra que Braquiária brisantha e picão preto
não teve diferença significativa conforme a dose, mas para capim, pânico máximo e alface e tomate, houve diferença significativa 1%. Então, conforme aumenta a dose, verifica-se então essa diferença. Ou seja, o bioextrato, né, tem um efeito no desenvolvimento do comprimento aéreo em plântulas de pânico máximo, alface e tomate. Já para o comprimento da radícula, figura 1b, não verificou diferença significativa para nenhuma espécie conforme as doses. Conclui que o bioextrato do fruto verde da espécie orelha de macaco possui potencial alopático, uma vez que maiores doses do bioextrato aplicadas afetam o comprimento da parte aérea de espécies em estudo. As referências e agradecer ao PAPQ, Programa de Apoio e Pesquisa da UENG, pela bolsa de estudo da primeira autora, que é a Victoria. Obrigado. Boa tarde, eu sou Mirela Beatriz dos Santos, recém-formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, do campus em Campinas, no curso de Engenharia Civil. Eu e mais 3 professores, Mariana, Suelene e Jorge, desenvolvemos esse trabalho, que é um estudo do abastecimento de água de área residencial afastada do centro urbano. Por que nós escolhemos esse tema? Porque apesar da lei de número 11.445 do ano de 2007 defender a universalização do saneamento básico nas áreas brasileiras, nós sabemos que esses serviços ainda acontecem de forma muito precária. E isso piora quando a gente vai para as áreas rurais, para as áreas afastadas dos centros urbanos. A falta de saneamento ocasiona vários problemas não só sociais como econômico para o país. E o desenvolvimento de um país ele só é possível quando há a melhoria do saneamento nesse país. Hoje no Brasil existem mais de 35 milhões de pessoas que não têm acesso a abastecimento de água tratada, que é um número consideravelmente muito grande, principalmente num país onde a gente tem tantas fontes de recursos hídricos. A lei de número 11.445 responsabiliza os municípios pelo abastecimento, pelo fornecimento de saneamento básico aos seus moradores. Entretanto, isso pode acontecer de duas formas, tanto de forma privada como de forma pública. Entretanto, tem vários municípios que não conseguem proporcionar esse abastecimento, esse acesso ao saneamento para toda a sua população. Pensando nisso, a gente resolveu dedicar o nosso estudo a um residencial que se chama Residencial Boa Esperança. Ele fica localizado no município de Arthur Nogueira. Hoje em dia ele conta com 172 chácaras e mais de 280 moradores. Só que fora os moradores, tem várias chácaras onde os proprietários usam a chácara como chácara de veraneio. Pensando nisso, como que a gente queria fazer um estudo e fazer uma análise de como que eles se organizam com a falta de abastecimento de água. E por isso a gente entrou em contato com a Associação de Moradores. Nós fizemos algumas reuniões com a Associação de Moradores para falar sobre o nosso trabalho, para mostrar a importância do nosso trabalho para o residencial e também para conceder autorização. Depois dessas reuniões, a gente resolveu aplicar uma entrevista, que seria um questionário que traria informações quantitativas e qualitativas sobre a realidade do residencial. Nós entramos em contato com alguns moradores e várias coisas nos preocuparam, assim, porque hoje em dia o que a associação ela fez para conseguir
o abastecimento de água para os moradores do residencial. Eles têm 2 poços semi-artesianos. Esses poços eles têm ortoga e eles também têm um controle da qualidade da água. Eles fazem 2 testes todo ano. Um teste ele é mais elaborado e o outro teste ele é um pouco menos elaborado, mas também consta a qualidade da água e ele acontece de 3 em 3 meses, porque a associação tem esse cuidado. Entretanto, esses 2 poços eles não estão conseguindo suprir a demanda do residencial, ou seja, eles fazem o abastecimento de forma alternada. Um dia eles abastecem a área alta do residencial, no outro dia a área baixa. Só que já ocorreu várias vezes de faltar esse abastecimento. Então, durante a entrevista, a gente percebeu que vários moradores eles têm fontes particulares de abastecimento de água dentro das suas chácaras, sendo que 42% dos proprietários eles contam com poços semi-artesianos, mas diferentes dos poços da associação, eles não realizam teste de qualidade, não são todos os moradores que realizam teste de qualidade nessa água fornecida pelos poços particulares, e alguns poços nem mesmo têm ortoga para ser possível ser feito, né? Então eles estão irregulares. Também conversando com os moradores, 92% dizem que utilizam a água da chuva, principalmente para irrigação das plantas e para a limpeza geral das chácaras. O que nos preocupou é que não tem hoje em dia no residencial eles não têm um controle de uso da água, nem a associação e nem cada morador, não possui hidrômetros na chácara. E isso pode causar um uso inconsciente da água. Vários moradores, vários proprietários têm a chácara e contam com piscina. Então pode ser que vários moradores estejam utilizando a água de forma inadequada. E questionados sobre a implantação de hidrômetros nas suas residências, apenas 39% disse que aceitaria a instalação do hidrômetro. Isso que a gente propôs, essa instalação do hidrômetro, não para custeio, e sim para a gente poder desenvolver um estudo sobre como está sendo o consumo de água dentro do residencial. Então, esses 39% talvez seria menor se eles soubessem da taxação de água. Quais as nossas conclusões referentes ao residencial? A gente percebeu que a Associação de Moradores faz um trabalho muito legal. Eles realmente se preocupam com a qualidade de água que eles fornecem aos moradores. Só que esse trabalho da associação, ele não é suficiente se os proprietários, os moradores, não tiverem uma consciência bacana sobre como deve ser o uso da água e também sobre os poços que eles cavam dentro das suas residências. Porque não adianta os poços da associação terem um controle de qualidade, mas os poços particulares não. Então, por isso, tem vários quesitos que precisam ser melhorados e fiscalizados. Eu sou a Petúnia Caroline de Souza, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e o meu trabalho é intitulado O Ribeirão Ibirité como fonte de cianobactérias para a Lagoa da Petrobras, uma análise preliminar. A Lagoa da Petrobras é um reservatório artificial que se encontra entre os municípios de Ibirité, Sarzedo e Betim, e foi construído para suprir uma necessidade da refinaria Gabriel Passos. Esse reservatório possui 11 tributários, sendo um dos seus principais o Ribeirão Ibirité, que recebe uma grande carga de esgotos sanitários da cidade de Ibirité, acelerando o processo de eutrofização da lagoa. O aumento da disponibilidade de nutrientes, que é esse processo de eutrofização, ele é acompanhado pelo crescimento de micro-organismos, então, que podem ser prejudiciais à saúde e também ao ecossistema. E dentre esses micro-organismos se encontram as cianobactérias, que são seres procarióticos e seres fotossintetizantes.
Então, em condições ótimas, essas cianobactérias elas podem se multiplicar e acabar formando florações, né? Que vão alterar as características da água e o equilíbrio do ecossistema. Pode causar a morte de peixes e de outras espécies também. Com isso, nós buscamos analisar então a composição do fitoplâncton, né? Identificar então o papel do ribeirão Ibirité como possível fonte de cianobactéria para a lagoa e também identificar as possibilidades de estar tendo uma exportação de cianobactérias para outros ambientes conectados à lagoa, né? Dentro do espaço da lagoa. Como instrumentos metodológicos, nós selecionamos 5 pontos dentro da lagoa para poder realizar coletas e fazer análise qualitativa e análise quantitativa. Então, nós pegamos pontos dentro da cidade de Ibirité, no decorrer do Ribeirão Ibirité, próximo dentro das delimitações da lagoa, e um ponto se encontra dentro da cidade de Sarzedo, em um rio que recebe a água que é proveniente da lagoa. Para a análise qualitativa, nós realizamos a coleta com uma rede de plâncton de 20 micrômetros de abertura de malha. Depois, as amostras foram transferidas para os frascos de polietileno e foram preservadas com formaldeído 2 a 4%. E a identificação foi feita sob microscópio óptico. Para as análises quantitativas, a gente fez a coleta diretamente, né, na superfície dos corpos d'água, com recipientes de boca larga, e foram fixadas com solução de lugol acético. E as contagens foram realizadas no microscópio invertido. Através dos resultados, foram identificadas 80 espécies que estão distribuídas em 9 classes. Dentro dessas classes, a gente conseguiu identificar as ignematofícias, floridiofícias, euglenofícias, dinofícias, a cianobactéria, criptofícia, crisofícia, clorofícia e bacilarofícia. Nesse gráfico, é possível observar que no PET 1 e no PET 2, que são os 2 pontos que se encontram no decorrer, no percurso do Ribeirão Ibirité, a distribuição das cianobactérias ela é mais alta, um pouco mais alta que nos outros pontos. Dentre as 80 espécies que foram identificadas, 17 delas são espécies de cianobactérias, né, incluindo 6 gêneros que são espécies na literatura que são indicadas como potencialmente tóxicas. E aí no segundo gráfico, a gente consegue observar a barrinha cinza, ela é predominante em todos os pontos. Essa barrinha cinza é a barrinha das cianobactérias. Então, a gente tem um predomínio do grupo de cianobactérias nos 5 pontos de coleta. E as espécies que mais predominaram foi as espécies Aphanocapsa laquista e a Planctolimba liminética. E em decorrência dessa dominância, todos os pontos eles apresentaram baixos valores para os índices de diversidade e hectabilidade. No nosso terceiro gráfico, é possível observar uma variação espacial da densidade no percurso entre o primeiro ponto e o último ponto. Os maiores valores nós podemos observar que se encontram nos pontos no PET 1 e no PET 2, que se encontram no Ribeirão Ibirité, né? Poder então estar relacionado à carga excessiva de matéria orgânica que esse recebeu em seu curso. E os menores valores já são registrados na cidade de Sarzedo, provavelmente por receber uma carga inferior de matéria orgânica ou então pela possível sedimentação, né, no reservatório. No entanto, vale ressaltar que mesmo no ponto que tem o menor valor, né, a densidade ela mostra-se elevada em todos os pontos. Portanto, é possível observar com os resultados que existe uma grande influência do Ribeirão Ibirité para o aporte de matéria orgânica e de cianobactérias pela lagoa da Petrobras. Contudo, esse não é o único causador das condições em que o reservatório se encontra. Durante o trabalho de campo, foi possível observar também o lançamento direto do esgoto in natura, né? O
O predomínio do grupo de cianobactérias nos 5 pontos de coleta e também a presença de espécies que são consideradas na literatura potencialmente tóxicas revela uma situação preocupante. A gente enfatiza também a necessidade de estudos mais detalhados no reservatório, incluindo estudos que analisem a presença de cianotoxinas na água do reservatório. Existe um programa que está em fase de implementação no município de Ibirité, nomeado Prolagoa, que ele tem como meta a recuperação desse reservatório. Seria ideal, como primeiro passo, a melhoria do sistema de esgotamento sanitário da cidade, para eliminar os aportes diretos e indiretos de dejetos no reservatório. Desde já gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gabriela Juliana Brasileira. Eu sou estudante de Engenharia de Produção na Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus de Campinas, e faço o 5º semestre do curso. E esse trabalho foi o resultado de uma iniciação científica na mesma universidade com o título Caracterização da vazão e perfil do consumo de água em sanitários femininos em um campus universitário. Como introdução, nós podemos dizer que os campos universitários possuem um grande fluxo de circulação de pessoas, como docentes, discentes, funcionários e servidores. Consequentemente, destaca-se a necessidade de uma quantidade de sanitários que consiga atender toda essa demanda. O objetivo do nosso trabalho foi estudar o consumo de água nas torneiras de fechamento automático por mola, instalado nos sanitários femininos de um campus universitário, e analisar o comportamento das usuárias na utilização dos sanitários. Como nossa metodologia, nós calculamos a vazão volumétrica em um amostral de torneiras de sanitários femininos a partir da equação 1, por meio da relação entre a variação do volume de água medido e o intervalo de tempo cronometrado. Além disso, também realizamos um questionário de múltipla escolha para o público feminino do campo. Como resultado, nós observamos na figura 1 que a quantidade de vezes que a maioria das usuárias frequentaram os sanitários é de 1 a 3 vezes, e isso condiz com o tempo de permanência no campus durante as aulas, já que os intervalos são curtos. Além disso, nós também percebemos que o tempo estimado a partir das faixas no quesito tempo de utilização médio de torneira manteve-se adequado entre 5 e 10 segundos. Como conclusão, nós podemos concluir que as vazões médias finais foram 0,039 litros por segundo nos sanitários do prédio acadêmico e 0,031 litros nos sanitários do prédio administrativo. Esses resultados apontam que as torneiras de instituição são bastante econômicas. Muito obrigada a todos. Olá, eu sou o Carlos Kenzo Yoshitake Pinto, da Universidade Federal de São Carlos, campus Lagoa do Sino, e eu irei apresentar o trabalho Determinação do coeficiente de carga cinética K em instalações de transporte de água, otimização visando a mitigação de impactos ambientais e econômicos para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, o nosso trabalho teve como foco principal a área de hidráulica, mais especificamente o assunto de perda de carga, que é um parâmetro muito importante para todos os projetos desse tipo. Projetos estes que, dependendo das suas dimensões, podem ter um grande impacto ambiental às partes envolvidas. Então, o nosso trabalho ele surge com a proposta de repensar e otimizar como o dimensionamento de um projeto hidráulico deve ser feito do ponto de vista de cálculos de perda de carga. Pois, caso esses cálculos não forem condizentes com a realidade de operação, você pode ter um projeto superdimensionado, seja com bombas mais potentes ou acessórios extras que muitas das vezes vão acabar gerando gastos excessivos e desnecessários, ou subdimensionado e apresentando assim problemas imprevistos de operação. Então, tendo isso em mente, o objetivo do nosso trabalho foi determinar o coeficiente de perda de carga cinética K para diferentes acessórios hidráulicos sob condições de turbulência que variavam aproximadamente de 5.000 até 40.000 Reynolds.
e comparar esses valores de K obtidos experimentalmente com os valores de K fornecidos pela literatura para Reynolds acima de 50.000, que é o intervalo em que K vai assumir uma constância. A nossa metodologia baseou-se no seguinte: nós realizamos o experimento no laboratório de engenharia da UFSCar, no campus Lagoa do Sino, em uma bancada de ensaio de perda de carga que media essa perda de carga através de diferenciais de pressão em um ponto antes de um acessório e após esse acessório. As medidas foram todas feitas em triplicata, o fluido manométrico utilizado foi o clorofórmio e as vazões utilizadas foram as de 6, 15 e 30 litros por minuto para simular as diferentes variações de Reynolds. A temperatura no momento era de 20 graus, tanto do ar quanto da água. Após obtido os diferenciais de pressão, foi-se aplicado a equação de borda de Belanger para assim isolar o valor de K e realmente achar o coeficiente de perda de carga cinética. Esse procedimento foi feito para todos os acessórios, que foram a válvula de gaveta, reduções bruscas, curva, cotovelo, ampliação e T-cotovelo. Todos os acessórios com diferentes diâmetros, sendo diâmetros nominais de 32, 25 e de 20. Como resultado, não veio ao caso colocar a tabela, mas a gente separou 2 casos de acessórios ali que já exemplificavam o padrão que estava acontecendo com todos os outros. Então a figura 1 ela demonstra o comportamento do coeficiente de carga cinética K, coeficiente K para o acessório curva 90 graus de diâmetro nominal 20, enquanto que a figura 2 refere-se aos valores obtidos para o T-cotovelo de diâmetro nominal 20. Para todos os acessórios e todos os diâmetros, a gente observou que eles tinham esse padrão, né, que a gente pode observar no gráfico 1 e no gráfico 2, que era quanto menor o número de Reynolds, maior o número de K, e esse número de K ele ia diminuindo conforme o número de Reynolds ia aumentando, de maneira que numa suavização, né, que à medida que ele vai chegando ao valor de 50.000, o valor de K ele ia se estabilizando. Então, e para todos os casos, o valor de K foi maior para o menor número de Reynolds, que foi o obtido na vazão de 6 litros por minuto. Então, no acessório da curva 90, demonstrado pela figura 1, o valor de K, o maior valor de K, foi para a vazão de 6 litros por minuto, com valor médio de 0,74, enquanto que o valor estabilizado fornecido pela literatura, aquele de 50.000 Reynolds, é de 0,4. Então a gente observa que proporcionalmente o valor medido pelo experimento é praticamente o dobro do valor fornecido pela literatura, né? Então sendo uma diferença significativa aí. Já no acessório T-cotovelo da figura 2 ali, o valor de K, ele também para vazão de 6 litros por minuto, ele vai ter um valor médio de 2,5, enquanto que o valor fornecido pela literatura é de 2. Já nesse caso, a gente vai ter uma diferença proporcional menor, que vai ser um acréscimo ali mais ou menos de 25%. E em todos os casos, a gente observou que para Reynolds menores, você tinha um K maior do que para o Reynolds de 50.000. Só que eles não seguiam um padrão, né? Eles não variavam de maneira igual, proporcional. Alguns variavam mais, outros variavam menos. Sendo os que tiveram maior variação proporcional foram a válvula gaveta de diâmetro nominal 32 e todas as reduções bruscas. Como conclusão, a gente pôde ver que em diversos casos, em diversos acessórios, teve sim uma diferença significativa no valor de K e que isso pode afetar negativamente um projeto hidráulico, visto que em uma instalação predial, por exemplo, você vai utilizar diversos acessórios. Então, se você somar
toda a somatória dos erros ali, eles podem ter um efeito grande no final, um efeito negativo sobre o projeto. Então, sobe a discussão, né, sobre o que recomendam a norma e os livros, né? Eles recomendam que a gente utilize o valor estabilizado de K para Reynolds de 50.000 para todos os casos de regime turbulento independente do intervalo de Reynolds. E a gente viu pelo nosso trabalho que em determinados intervalos para turbulentos de Reynolds menor, o valor de K ele apresenta sim uma diferença significativa quando comparado aos valores de Reynolds 50.000. Por fim, eu queria agradecer a todos os meus companheiros de trabalho e autores, ao UFSCar, a vocês do Congresso Nacional por darem essa oportunidade de expormos essa ideia, mesmo como graduandos de Engenharia Ambiental, e ao professor Jorge que nos apoiou e nos guiou com esse trabalho. Obrigado. Olá, me chamo Gisele de Medeiros, sou recém-formada em Direito pelo Centro Universitário São Lucas de Paraná. O nome do meu trabalho tem como título Desenvolvimento do Estado de Rondônia e suas implicações ambientais e estou participando do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente 2020. Tem como introdução do meu trabalho que o direito ambiental tem suas bases na Constituição Federal de 1988. Mais específico, traz o artigo 225, que tem seu bojo o princípio do desenvolvimento sustentável, que garante, assim, a plena necessidade do crescimento econômico equilibrado para as presentes e futuras gerações. Diante disso, surgiu o Decreto 6.514. Até o atual Código Florestal, muitas dessas propriedades rurais tiveram suas áreas com modificações ambientais, ocorrendo degradações do meio ambiente para o crescimento regional do estado de Rondônia. O objetivo do meu trabalho foi de se verificar o conjunto de medidas ou um conjunto de medidas utilizáveis a fim de se realizar a regularização fundiária, tendo como metodologia a pesquisa, classificando-se como básica, tendo como raciocínio dialético e foi desenvolvida através de revisão bibliográfica. Os resultados do meu trabalho foi que a ocupação agrícola do estado de Rondônia tinha como o lema integrar para não entregar. Então, com isso, vem muitas famílias do Nordeste e do Sul do país em busca dessas terras férteis a fim de uma posse de uma gleba. Contudo, assim então gerando um empreendimento no setor agrícola na região. E aí surgiu então a cultura do desmatamento. Essa cultura do desmatamento então surgiu nessa época, da década de 70 e 80, a fim de se ter benfeitorias pelo fato de não se ter uma estrada para se locomover, de se ter a terra para se ter uma garantia desse lote. Ou seja, se não desmatasse, se não derrubasse essa terra, poderiam ter conflitos de terra. Isso funcionava como uma pressão. Se o assentado promovesse logo uma derrubada e implantasse o mínimo de benfeitorias, ele se tinha essa terra, senão era invadida. E isso não era uma condição exclusiva do INCRA. Era uma necessidade de se garantir um lote, a posse dessa terra. Com a presente situação, estamos na era de 2020, com o Código Florestal de 2012 para cá. Então veio essa criação desse decreto 6.514, regulamentada pela Lei 9.605, que tem no seu bojo sanções penais, administrativas dessas condutas ao meio ambiente, bem como a civil ao produtor rural. Então, há umas sanções ambientais advindas derivadas dessas condutas lesivas ao meio ambiente. Contudo, a regularização fundiária propicia ao produtor rural essa
redução de conflitos que ocorreram nessas décadas. Então, regularizando essa situação, o proprietário tem condições de ter um acesso ao financiamento, auxiliar nos investimentos, custear produções de interesses agropecuários. Então, e esse procedimento de regularização fundiária veio com as mudanças exigidas pelo CAR, Cadastro Ambiental Rural, que aí serve como legalizar essas propriedades na ótica ambiental e o uso sustentável dos recursos humanos naturais existentes. Com o atual Código Florestal, trouxe essa nova chance desses proprietários resolver os seus passivos ambientais há décadas, né? E aí da qual ocorrerá essa emissão desse CCR, que é o Certificado do Imóvel Rural. Uma dessas medidas são essas. E a conclusão, trago que o meio rural, nesse contexto de desmatamento, que ainda cresce a cada dia, desde da década de 70, 80, era da colonização, vinda desses imigrantes, o INCRA fazia doação de terras para gerar o povoamento da região, por causa da possibilidade de acesso das terras férteis. Então, o homem desmatava pela ânsia do poder, dessa luta da sobrevivência. Nos dias atuais, ele realiza essa regularização para que este proprietário tenha uma garantia da função social da propriedade rural e os seus direitos ao meio ambiente equilibrado e ter esses benefícios que se tem essas condições, esses benefícios. E assim, por fim, trago essas referências feitas através dessa pesquisa. Olá para todos, me chamo Tiago Almeida Rodrigues, sou mestrando da Universidade Estadual do Ceará, do curso de Climatologia, e hoje venho apresentar o trabalho intitulado como Análise das Mudanças Climáticas no Estado do Ceará, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. É notório que o estado do Ceará fica localizado em uma extensa área chamada de Polígono da Seca. E essa região possui o clima semiárido, com raras chuvas e pouca distribuição da precipitação média anual, levando assim longos períodos de escassez hídrica. E o que causa isso é um fenômeno chamado de El Niño, que ele ocorre por conta do aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E atualmente o aquecimento global eleva o processo de secas e cheias, causando assim um colapso em diversas culturas. Esses eventos, eles influenciam na vida de diversas pessoas e intensificam o processo de desertificação no sertão nordestino. E o semiárido, ele sempre foi visto como um lugar inóspito, de miséria, pobreza e extremo repúdio populacional. Nesse sentido, este estudo objetiva-se a analisar as causas e consequências das mudanças climáticas no território cearense. Esses extremos climáticos são prejudiciais à sociedade, causando uma série de problemas no campo e nos grandes centros urbanos. E para a elaboração dessa pesquisa, buscou-se analisar as mudanças climáticas no estado do Ceará e seus extremos de chuvas e secas. Para que o propósito do estudo fosse alcançado, foi necessário analisar, interpretar, coletar dados de diversos artigos científicos, periódicos e também de consultas em sites governamentais. Por fim, analisou-se as variáveis meteorológicas mais relevantes e os eventos extremos que impactaram no cotidiano da sociedade cearense. Foram coletados dados, informações da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASSE, e dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, durante o período de janeiro de 2010 a janeiro de 2020. Com isso, os resultados mostram que quando avaliamos o período cronológico de 2012 a 2017, o Nordeste brasileiro sofreu com um forte período de estiagem. E a principal causa é o fenômeno chamado El Niño, que acarretou cenários extremos.
E em 2016, o estado do Ceará foi gravemente prejudicado, né, porque cerca de 75% do seu território foi acometido de uma seca extrema ou excepcional. Diversos países reuniram-se a fim de negociar um acordo global visando frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos das mudanças climáticas. Então, um dos objetivos acordados foi de manter a temperatura média do planeta abaixo dos 2 graus Celsius, através de um esforço conjunto, limitando em 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Corroborando assim, SEMAS em 2012 notificou que o Estado possui relação direta com diversos problemas causados pelo aquecimento global, visto que entre os anos de 1900 a 2012, o nível dos oceanos já aumentaram em uma média de 20 centímetros. Ou seja, grande parte da economia cearense gira em torno do turismo em suas praias, o qual será severamente prejudicado com o aumento do nível do mar e a erosão marinha decorrente. Então, conclui-se que existem algumas nações no mundo com um clima desértico. Ou seja, são regiões que têm uma média pluviométrica menor se comparado com o Nordeste brasileiro. Contudo, a população desses países detém de um índice de desenvolvimento humano elevado. Isso ocorre pois utilizam tecnologias adequadas para a região, visando a diminuição dos efeitos da seca. Desde já, agradeço ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente pela oportunidade de expor o nosso trabalho. Olá, eu sou Marisol Alfaro, sou de Honduras, sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Biodiversidade Tropical pela Universidade Federal do Amapá. E o nome do trabalho que vou apresentar no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente é Modelos Alométricos para Estimativa da Biomassa Aérea em uma Savana Amazônica. Na nossa introdução temos que as savanas amazônicas elas são muito importantes para a economia locais, pois elas fornecem diferentes serviços ecossistêmicos, assim como também servem para o armazenamento de grandes quantidades de carbono e ocupam uma área de aproximadamente 268.000 km². No entanto, estas áreas de savana estão sofrendo processos acelerados na mudança no uso e ocupação do solo, como resultado do desmatamento e degradação do solo mesmo, pelo que se torna necessário poder desenvolver estudos para conhecer a dinâmica do carbono dentro destas áreas e obter estimativas muito mais precisas dos estoques de carbono e quantificar a sua biomassa total para apoiar as políticas encaminhadas à mitigação das mudanças climáticas. Estas estimações nos estoques da biomassa podem se realizar utilizando modelos alométricos, onde permitem estabelecer a relação entre diferentes variáveis. Nesse sentido, o objetivo de nosso trabalho foi desenvolver modelos alométricos para determinar de uma forma indireta a biomassa aérea das árvores nas savanas amazônicas. E para isso usamos a metodologia seguinte. O trabalho ele foi realizado no estado de Amapá, onde se encontra a segunda área contínua maior de savana. O trabalho de campo ele foi realizado entre os anos 2019 e 2020. E para quantificar a biomassa aérea, usamos inventário florístico juntamente com corte e pesagem das árvores. Nós estabelecemos 30 parcelas permanentes ao longo da área do estudo. E estas parcelas permanentes tinham 4 metros de largura por 250 metros de comprimento e fizemos inventários florísticos tomando em consideração indivíduos com um diâmetro de base maior ou igual a 5 centímetros. Um total de 150 árvores de 20 espécies foram usados para nosso estudo. Para estas árvores foram tomadas diferentes medidas em campo, como diâmetro, altura solo, altura do fuste, altura total, diâmetro da copa.
E cada um dos indivíduos selecionados, eles foram escolhidos de forma proporcionalmente à abundância das espécies, baseado nos dados dos inventários florísticos. As árvores medidas e cortadas, elas foram divididas em 4 componentes: folha, graveto, galho e tronco. Após de isso, elas foram pesadas. Cada uma das partes foi pesada usando uma balança comercial. Após de ter os dados da biomassa para cada uma das árvores, usamos modelos de regressão linear e modelos lineares mistos generalizados para fazer os análises estatísticos e estabelecer e selecionar o melhor modelo. As variáveis preditoras que usamos foram diâmetro, altura do solo, altura total, diâmetro copa e densidade da madeira. A biomassa total foi nossa variável dependente. Nosso modelo misto, usamos a espécie como variável randômica. Além dessas variáveis, usamos 2 variáveis ambientais, o déficit máximo climatológico e o estresse ambiental. Após de ter nossas variáveis, fizemos e testamos os modelos, estabelecendo a relação entre a variável dependente com a variável independente. E assim como as combinações possíveis, fizemos a seleção do modelo para conhecer o poder explicativo de cada uma das variáveis. Bom, já para nossos resultados, nós geramos 84 equações das 150 amostras coletadas e elas apresentaram um R quadrado que variou de 0,70 até 0,95, o que deixa em claro que existe uma evidência muito alta entre a variável dependente com a variável independente. Os modelos que apresentaram melhor ajuste, eles incluem variáveis como o diâmetro, altura do solo, a altura total, o diâmetro da copa e a espécie como variável randômica, além da incorporação das 2 variáveis ambientais. A variável que apresentou maior poder explicativo foi a área da copa, com R quadrado de 0,92. Como podemos ver na figura número 5, onde dá para ver a precisão de cada um dos modelos e qual foi a variável que apresentou o melhor poder explicativo. Baseado em estudos anteriores, como Goodman e colaboradores de 2014, onde eles sugerem que para reduzir erros nas estimativas da biomassa é preciso a incorporação do raio da copa nos modelos e ter uma maior precisão, sendo que a área da copa tem maior poder explicativo comparado com a altura total. Ao incluir as variáveis ambientais nos modelos, apresentaram melhoras, especificamente no caso do déficit máximo climatológico, coincidendo com o estudo de Feldpaut e colaboradores de 2011, onde encontraram uma relação positiva entre a altura total e sazonalidade da precipitação. Por exemplo, um estudo desenvolvido por Chave e colaboradores de 2014 encontraram uma relação entre o diâmetro e a altura, a qual é explicada pela variável de estresse ambiental, sendo o estresse uma função linear de déficit máximo climatológico, a sazonalidade da temperatura e a sazonalidade da precipitação. O que deixa claro que os modelos onde se inclui a copa, eles apresentam melhoras nos ajustes. Bom, nossas considerações finais, temos que é muito importante a incorporação da área da copa, assim como também o déficit máximo climatológico nos diferentes modelos ou equações salométricas para lograr melhoras nas estimativas da biomassa, partindo de dados de inventário, assim como também mediante a incorporação de diversas tecnologias de sensoramento remoto. E temos algumas das referências que usamos para nosso trabalho. E agradecemos a estas instituições pelo apoio durante o desenvolvimento de nosso projeto. Oi, meu nome é Andrea Bárcenas, eu sou do México e sou discente de mestrado no programa Biodiversidade Tropical para a Universidade Federal do Amapá. Trabalho no Laboratório de Ecologia e Conservação de Vertebrados, na orientação do professor Dr. Dagen Douglas.
Vamos a presentar nosso trabalho no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Como título, Impactos da usina hidrelétrica Cachoeira Caldeirão na conservação da Podocnemis unifilis trochel na bacia do Rio Araguari, Amapá. Bom, como introdução temos que a bacia amazônica é uma área com alto potencial para o desenvolvimento hidrelétrico, mas isto implica mudança nos ecossistemas, o qual impacta o meio social como o meio ambiental. Um exemplo disto é a perda de habitat para as espécies, como aconteceu na Amazônia Oriental, onde o enchimento do reservatório de uma usina hidrelétrica provocou a submersão e perda de quase 4 hectares de habitat de nidificação da Podocnemis unifilis, conhecida na região como a Tracajá. Esto ressalta a importância de conhecer o estado atual das espécies para, assim mesmo, poder promover ações de conservação e mitigar os impactos provocados pelos empreendimentos hidrelétricos. Além disso, é importante mencionar que poucos estudos têm uma base ecológica de referência para estimar e conhecer os impactos a uma escala espacial e temporal. Pelo qual, o objetivo de nosso estudo foi avaliar as mudanças nos padrões de nidificação da Podocnemis unifilis 4 anos após a construção da usina hidrelétrica Cachoeira Caldeirão na bacia do Rio Araguari, Amapá. Bom, como já mencionei, o nosso estudo foi na bacia do Rio Araguari, a montante da usina hidrelétrica Cachoeira Caldeirão. Ao longo de 150 quilômetros de rio, a gente monitoreou 6 períodos de nidificação da Tracajá. Os períodos de nidificação da Tracajá na região começam no setembro até dezembro. Nós usamos o desenho amostral antes e depois controle impacto. Por quê? Porque isso nos permite comparar dados obtidos antes e depois da alteração em áreas com e sem impacto, o que permite uma análise mais rigorosa e assim evitar fazer subestimações ou superestimações do impacto. Para isso mesmo, delimitamos 2 períodos. Antes da barragem, que vai nos anos 2011 e 2015, depois da barragem, que vai nos períodos 2016 até 2019, e em 2 zonas, controle e impacto. A zona controle é delimitada pelo Rio Falcino, aqui onde se encontram os triângulos laranjas. Esta zona corresponde a uma zona com menor atividade antrópica, e a zona impacto, que é o Rio Araguari, é uma zona que foi diretamente impactada pela barragem. Ambos trechos dos rios foram subdivididos, por sua vez, em subzonas de 5 quilômetros. Em cada período monitoreado de nidificação, obtivemos 3 variáveis de resposta, que foram densidade de áreas de nidificação por quilômetro, densidade de ninhos por hectare e proporção de eclosão por zona. Obtivemos 4 variáveis explicativas, que foi o período, já seja antes ou depois da barragem, a zona, as zonas controle o impacto, a distância até a barragem, que esta distância vai do ponto da subzona até a barragem, e a precipitação média do mês com mais ninhos encontrados, ou o pico de nidificação. Utilizamos modelos lineares generalizados para as análises, ou seja, geramos um modelo para cada uma das variáveis de resposta. Então, em nossos resultados, encontramos uma diminuição significativa da densidade de áreas de nidificação nas zonas de impacto, pois antes da instalação da usina hidrelétrica, encontravam-se 0,4 áreas de nidificação por quilômetro. Depois da instalação da usina hidrelétrica, na zona de impacto, se encontraram 0,065 áreas de nidificação por quilômetro. Esses resultados confirmam que a barragem tem implicações negativas diretas na nidificação da Podocnemis unifilis, como o apresentado por Norris e colaboradores no 2018, já que esta afectação pode ser pela redução da superfície do hábitat de nidificação ou pela perda do mesmo devido à submersão. Além disso, isto não pode ser explicado pelas diferenças na precipitação entre anos, pois a barragem, mesmo que seja fio da água, ela pode manipular as descargas de água, como cita Félix Silva em 2019. Além disso, é importante falar que a mesma barragem tive um impacto 13% além da zona delimitada como impacto na avaliação de impacto ambiental. É importante falar que também a população local é afetada, já que este impacto não se limita só aos quelônios, pois
a população se vê afetada devido a que os serviços ecossistêmicos são diretamente alterados. Por exemplo, os recursos dos quais eles fazem uso diretamente, como o recurso alimentar, vai mudando ao longo do tempo e isso vai também mudando atitudes e visões das pessoas sobre seus recursos naturais. Pelo qual, é necessário um trabalho sinérgico entre a população local, a empresa hidrelétrica, governo e centros de pesquisas para mitigar impactos e recuperar os serviços ecossistêmicos por meio de ações como o manejo comunitário ou a restauração do habitat. Como conclusões, temos que é importante fornecer as avaliações de impacto ambiental mais rigorosas para que façam um acompanhamento durante a instalação e depois da instalação da usina hidrelétrica e olhem que se vai recuperar ou vão mitigar os impactos que provoca, assim como desenvolver ações de mitigação, como a restauração do habitat e manejo comunitário dos cânions amazônicos. Aqui algumas das referências utilizadas e gostaríamos de agradecer aos assistentes de campo, Albino Pantoja, Gilberto Santos e a alunos prévios por sua assistência durante o trabalho de campo. Também gostaríamos de agradecer aos financiadores deste trabalho, ao SAID, CNPq e a CAPES, e ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, e pelo apoio e fornecer equipe de campo, assim como as permissões, a ICMBio, IBAMA e ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical da Unifap.